É evidente, pela mesa que aqui está, a opção de misturar civis e militares. Muito embora o 25 de novembro tenha como central um conflito com dimensões militares, a importância dos movimentos sociais e do que então se chamava a rua também é relevante e, portanto, foi decidido pela Comissão Organizadora não separar civis de militares, mas colocar civis e militares em cada um dos painéis de memória. Nós procuramos, como foi dito, a pluralidade de perspectivas e a pluralidade de postos de observação. Este colóquio já estava preparado há muitos meses, muito antes de outros eventos recentemente surgidos. Eu, desde já, vou fazer também aqui uma observação sobre a minha própria moderação, que é, eu vou tratar os militares pela patente. Primeiro, porque é assim que são conhecidos, e depois porque, muito embora tenha havido uma luta antifascista durante a ditadura militar e durante todo o regime do Estado Novo, o ato final, a que eu nunca deixo de estar agradecida, o ato de libertação é um ato de uma organização política de militares que se chama MFA. E, portanto, a respeito pelo MFA, eu vou tratar todos, os dois militares aqui presentes, pela patente. O primeiro orador é o Coronel Vasco Lourenço, um militar do MFA, do Exército, um conspirador desde o início da conspiração, passe a repetição na palavra, portanto, conduziu às operações militares ao golpe, à Revolução do 25 de Abril, pertenceu à Comissão Coordenadora do Programa do MFA, ao Conselho de Estado, ao Conselho dos 20, ao Conselho da Revolução. Portanto, teve em todos os órgãos essenciais para desenhar, para ajudar a desenhar e tendo em atenção todas as circunstâncias e as outras forças, os destinos do país. É presidente da Associação 25 de Abril desde 1982 e, portanto, nessa medida é o rosto da associação que todos conhecem. Cabe-me também, porque sou historiadora e porque também sou professora e vejo aqui alunos uns de uma disciplina chamada Revoluções Liberais em Portugal, que é um bocadinho longínqua em relação a estas, e apesar destas pessoas serem muito conhecidas de uma boa parte dos presentes, eu tenho necessariamente de identificar o grupo a que pertenciam, ou pertencem. O Coronel Vasco Lourenço é um homem do grupo dos 9, é um homem do que então alguns conheciam ou que conheceram muito rapidamente como esquerda moderada. E agora dou-lhe a palavra. Isto está entre aspas. Grupo dos 9 é um facto, de esquerda moderada está entre aspas, é uma designação de época, tal como vou usar para as outras pessoas as designações de época. Bem, para abordar o 25 de novembro, eu não consigo abordá-lo sem ir ao início. O 25 de abril, que sendo aparentemente um golpe de Estado, na minha opinião, é mais alguma coisa que isso, porque apresentou um programa político muito concreto e não se limitou a uma ação militar, começa desde logo por ter adversários, para não lhes chamar inimigos, mesmo no seu seio, onde nós tínhamos uma grande confluência à volta do programa do MFA, mas existia no seio do MFA um grupo com um projeto de poder pessoal, liderado pelo general Spínola e pelo seu grupo. Logo no dia 25 de abril, o general Spínola tenta rasgar o programa do MFA, no posto de comando da Pontinha, dizendo que já está tudo resolvido, agora não é preciso programa. Felizmente havia lá quem lhes o colocasse, apesar de ser general, entre aspas, o colocasse em sentido e dissesse que as tropas ainda estavam na rua e, portanto, foi possível começar
a implementar, digamos assim, o programa do MFA. Mas houve várias tentativas que se sucederam de luta contra esse programa. Os episódios foram vários. Os mais conhecidos depois é aquilo que ficou chamado pelo golpe Palma Carlos, que era o primeiro-ministro, com uma tentativa de impor eleições para Presidente da República e não, como estava previsto no programa do MFA, eleições no prazo de um ano para uma Assembleia Constituinte. Depois há o 28 de setembro, eles vão perdendo. Naquilo que eu digo, os spinolistas não acertaram uma, perderam-nas todas, apesar da áurea que tinham de grandes combatentes e grandes militares. Depois vai conspirar para Massamá e ao 11 de março de 75. Estas tentativas são claramente tentativas feitas à direita do espectro político e que provocam aquilo que eu chamo o salto qualitativo, coloco entre aspas, para a esquerda. A seguir ao 11 de março, gera-se de facto uma situação em que há forças, acompanhadas por alguns militares do MFA, há forças que se convencem que a legitimidade democrática deve ser substituída pela legitimidade revolucionária. Temos vários episódios. Há uma tentativa dentro do Conselho da Revolução de conciliação de posições que dá origem ao PAP, Plano de Ação Política, mais conhecida pelo PAP. É subvertida por quem achava que tinha a legitimidade revolucionária para o fazer. Há documentos, há uma situação que vem ser muito importante, que é a Cimeira de Tancos, mais conhecida na altura pelo pronunciamento de Tancos, que é feito entre os dias 2 e 5 de setembro de 1975. Aí há uma recomposição das forças do Conselho da Revolução, enquanto o Exército e a Força Aérea ficam com os elementos do Conselho da Revolução ligados essencialmente ao Grupo dos Nove. O Exército tem, além disso, o Otelo. A Marinha fica com os elementos ligados, na altura, ao grupo, à tendência que se chamava de Gonçalvista. A situação continua a agudizar-se. Há provocações de parte a parte. Quem pode recordar aquilo que eu chamo de terrorismo de Estado, no deitar abaixo os emissores da Rádio Renascença, o cerco à Assembleia Constituinte, depois a greve do Governo. Há provocações de parte a parte e, a certa altura, o Conselho da Revolução decide, por pressão evidente do Grupo dos Nove, decide nomear-me a mim para comandar a região militar de Lisboa, substituindo o Otelo, que ficaria só comandante do COPCON. Há um ato que eu considero criminoso, feito pelo Moraes Silva, apesar de aparentemente ser do meu lado. É um ato em que ele deixa 1.500 a 200 a 2.000 militares entregues a 5 oficiais e essencialmente aos sargentos. Há uma reação dos paraquedistas que, ao longo de todo o processo, foram sempre utilizados no lado errado. Foi uma sina que tiveram. Mais uma vez são instrumentalizados, são usados e são deitados fora. Os paraquedistas reagem, pedem ao Otelo que desencontre uma solução para fazer face à decisão arbitrária e sem competência, porque ele não tinha competência para o fazer, teria que ser um decreto, ele fê-lo através de um simples despacho, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, Moraes Silva, de dissolução da Força Paraquedista. Eles pedem ao Otelo que propõe ao
o general Costa Gomes, que era o Senfa, que os paraquedistas, em vez de serem dissolvidos, sejam entregues ao Copcon. Isso é aceito pacificamente, inclusivamente por mim, que estava indigitado para comandar a região militar de Lisboa, mas dá-se aqui efetivamente uma situação que complica tudo. O Copcon não tinha autonomia administrativa e os paraquedistas tinham que ser colocados na região militar de Lisboa para serem depois atribuídos operacionalmente ao Copcon. Mas isso ficou, digamos, para decidir numa segunda fase, dado que o que na altura estávamos a discutir em força era a substituição do hotel por mim no comando da região militar. E aí surge a tentativa de aproveitamento por parte do Partido Comunista Português, não para fazer um golpe de Estado, e eu farto-me de frisar isso, para alterar a correlação de forças, para recuperar aquilo que tinha perdido em tanques, convencendo os paraquedistas de que se o Vasco Lourenço for nomeado para comandar a região militar de Lisboa, ele não vai aceitar esta solução. E, com isso, envolve-os. O Otelo autoriza a Força Paraquedista a enviar às unidades, isto na noite do dia 25 de Abril, já, a enviar às unidades equipas de esclarecimento da luta que estavam a desenvolver com o chefe de Estado-Maior e, através de um esquema, portanto, clandestino, o PCP consegue que as equipas que vão às unidades fazer sessões de esclarecimento façam ações de demonstração de força, prendendo os comandantes, incluindo um conselheiro da Revolução, que era o Freire, comandante da região aérea. É evidente que, passados os tempos e hoje, nós podemos dizer que não estava em marcha, não estava no terreno um golpe de Estado. Mas eu desafio alguém que diga, seja capaz de me dizer que naquela altura, face ao que estava a acontecer, nós não olhássemos para aquilo como se estivesse efetivamente a acontecer um golpe de Estado. Reagiu-se, criou-se a cadeia de comando, portanto, o Costa Gomes, tínhamos tido a estratégia de estar permanentemente ligados ao Presidente da República, tínhamos a certeza de que se a força dos fuzileiros entrasse a apoiar os paraquedistas na zona de Lisboa, e hoje dizem aí que os 9 tinham muito mais força no país do que os revoltosos, os paraquedistas. Isso é um facto, mas na zona de Lisboa, se os fuzileiros entrassem, nós estaríamos em clara minoria e, portanto, militarmente não conseguiríamos vencer. Conseguiu-se. Tenho aqui à minha direita o Martins Guerreiro, que foi um dos elementos principais para se conseguir isso, juntamente com o Rosa Coutinho e o chefe de Estado-Maior da Marinha, que era o Filgueira Soares, não era? Conseguiu-se isso. Fizeram aquilo que eu tinha a certeza que eles iam fazer e por isso cheguei nisso, que era, ficaram ligados à hierarquia, ao chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Costa Gomes, quando se soube o que é que efetivamente estava a passar. O Costa Gomes é alertado por nós, chamou o Costa Martins, que tinha tido uma intervenção no Copcon às 4h15 da manhã, quando o hotel chegou e disse que o Conselho tinha confirmado a substituição dele por mim no Comando da Região Militar de Lisboa. Ele exclamou, os paras não vão aceitar. O que faz com que o Mário Tomé, que estava presente, tenha uma atitude que demonstra claramente que não estava metido em golpe nenhum, não percebeu foi o que é que se estava a passar, porque o Mário Tomé diz, o quê? Os paras não vão aceitar. Isto cheira-me a esturro, cheira-me a golpada. Eu vou, mas é para a minha unidade.
Portanto, mostra claramente que não está metido em golpe nenhum, mas depois não obedece a tempo, não obedecem a tempo às ordens que eu lhes transmito do Presidente da República, do Costa Gomes, e depois dão origem, permitem espaço para que os falcões, como eu costumo dizer, conseguissem sangue. E, de facto, há 3 mortes a lamentar já no dia 27 no início do dia 27 de novembro. Portanto, a seguir o Costa Gomes chamou o Álvaro Cunhal e o Álvaro Cunhal recuou e deu ordem para recuar. E o problema resolve-se politicamente, a solução foi político-militar, não foi militar, porque as forças dos 9, entre aspas, mas as forças sob as ordens do Presidente da República, quando chegaram, os comandos, quando chegaram a Monsanto, já não encontraram qualquer resistência e não tiveram resistências nos outros sítios. Portanto, não houve confronto, recuaram e o 25 de novembro acaba por, de facto, se resolver, mantendo-se quase tudo na mesma, mantendo a Constituição, a Constituinte a funcionar até aprovar a revisão da Constituição, dá origem à revisão do segundo pacto, à aprovação do segundo pacto, que é uma proposta do MFA para rever o pacto, porque o primeiro era de facto leonino em termos militares, e, enfim, aprova-se a Constituição e estamos, apesar de acharmos que com muitos defeitos, estamos há 50 anos em democracia. Portanto, para começar, era isto que eu dizia. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coronel Vasco Lourenço. Cumpriu tão bem que nem chegou aos 15 minutos que eu tinha aqui como tempo de referência. Portanto, passo já ao Sr. Almirante Martins Guerreiro. Ora, estamos perante um militar do MFA, da Marinha, engenheiro construtor naval. Foi fundador de uma organização também clandestina de militares, que é anterior ao 25 de Abril, em 1970, depois de uma conspiração prévia. Foi conselheiro da Revolução e está aqui para dizer o que bem entender, claro, mas na altura pertencia ao grupo da esquerda militar, então conhecida como Gonçalvista. E lá vou tirar o meu cronómetro, que está aqui, para verificar os tempos, e dou a palavra ao Almirante Martins Guerreiro. Muito obrigado. Está ligado? Não. Está ligado, está ligado. Bem, eu não vou não vou fazer um resumo como fez o Vasco Lourenço do que se passou, porque além de ser repetitivo, levava também muito tempo. Por isso vou fazer uma gestão do tempo, lendo um documento que preparei, que é bastante mais sintético, e depois, na conversa entre nós, poderei fazer mais alguma intervenção. Para entendermos o 25 de novembro, convém situá-lo no processo que nos conduziu do 25 de abril de 74, o dia inteiro e limpo, ao 2 de abril de 1976, a aprovação da Constituição, que ainda hoje nos rege, passados 50 anos, como já assinalou o Vasco Lourenço. Portanto, a importância destes factos e a perspectiva que nós tínhamos realmente da democracia e das condições em que deveria ser estabelecida. O 25 de novembro é uma etapa neste processo de transformação revolucionária da sociedade portuguesa, porque houve de facto uma transformação revolucionária, não podemos ignorar isso. Quer dizer, o 25 de abril abriu as portas da liberdade e da iniciativa das pessoas,
e desencadeou-se um processo que realmente foi um processo que foi aumentando e que, com os acontecimentos que entretanto ocorreram, ganhou uma dimensão revolucionária. O 25 de novembro é uma etapa neste processo de transformação revolucionária da sociedade portuguesa que passa pelo 28 de setembro de 74, o 11 de março de 75, a eleição para a Assembleia Constituinte, 25 de abril de 75, a Assembleia de Tancos, eu digo de 5 de setembro, mas realmente a Assembleia prolongou-se de 2 a 5 de setembro, e o 25 de novembro, terminando com a aprovação da Constituição em 2 de abril de 76. Podemos mesmo dizer, e isto aqui eu considero que é importante, que sem o 11 de março, que acelerou o processo revolucionário, não teria havido o 25 de novembro. É importante percebermos isto, não isolar o 25 de novembro. Há uma dinâmica anterior ao 11 de março que realmente acelera o processo revolucionário. O 25 de novembro foi uma etapa importante que redefiniu a composição do Conselho da Revolução, que já tinha começado a ser alterada na Assembleia de Tancos. A maior alteração é na Assembleia de Tancos, como diz o Vasco Lourenço, mas depois, com o 25 de novembro, há a alteração de fundo no que diz respeito à Marinha. A outra alteração já tinha sido efetuada, esta de definição do Conselho. O 25 de novembro foi uma etapa importante que definiu a composição do Conselho da Revolução e levou à clarificação de uma situação de clara instabilidade entre os militares. Vivia-se uma situação de instabilidade entre nós e isto é claro porque vinha de vários conflitos que se passavam na sociedade portuguesa. Aquele conflito social e laboral que foi rapidamente assinalado pelo Vasco era importante, quer dizer, a questão do Jornal República e a questão da Rádio Renascença. Realmente a questão da Rádio Renascença depois acabou por levar à intervenção dos paraquedistas e ao silenciar à bomba, digamos, a Rádio Renascença. A instabilidade militar, diferentes sensibilidades e divisões dentro do MFA. Havia diferentes sensibilidades e divisões dentro do MFA. Os 9, o COPCON, os gonçalvistas e eu acrescento também os pinheiristas, porque é evidente que houve uma continuidade de governo entre o 5º governo e o 6º governo, passando do Vasconcelos para o Pinheiro de Azevedo. Depois passámos a ser pinheiristas, porque estávamos, e eu digo passámos em termos de Marinha, porque institucionalmente nós estávamos com o governo, primeiro com o Primeiro-Ministro e depois com o Primeiro-Ministro Vasconcelos e depois com o Primeiro-Ministro Pinheiro de Azevedo. Instabilidade política, que o Vasco também já referiu, a autossuspensão do 6º governo provisório. Um governo que suspende funções é realmente uma coisa perfeitamente inédita. Clara divisão das forças políticas entre as vias da democracia representativa e a democracia de base participativa, que para mim não eram incompatíveis. Esta questão é importante, depois se quiserem aprofundar no debate. Parece que é difícil separar aqui as folhas. Como protagonista, irei de forma muito sintética enunciar qual foi a minha participação direta nos acontecimentos. Optei por esta solução em vez de estar a fazer resumos ou tentar fazer sínteses. No dia 24 de novembro, realizámos mais uma longa reunião do Conselho da Revolução para a confirmação de Vasco Lourenço como comandante da região militar de Lisboa, como ele já assinalou. Decisão que havia sido tomada em reunião anterior, mas que foi contestada em algumas unidades. Pretendíamos também tratar a situação em que se encontravam os paraquedistas, que o chefe de Estado-Maior da Força Aérea tinha desativado, tinha dissolvido, depois de ter destacado 123 oficiais paraquedistas para Cortegaça. Apenas 4 oficiais ficaram, 5 porque houve mais um que realmente não estava, ficaram com os seus homens. Os sargentos e praças ficaram politicamente sem comando, praticamente sem comando, digo, entregues ao seu profissionalismo e brio profissional.
estavam criadas condições para acontecimentos anormais, a situação administrativa e do comando dos paraquedistas estava no vazio. Isto é extremamente importante, esta situação de instabilidade e de vazio em que se encontravam os paraquedistas, para perceber depois porque é que eles passam à ação. A reunião do CER prolongou-se até cerca das 3 da manhã, não sei se foi mais um pouco ou não, confirmando-se Vasco Lourenço como governador militar de Lisboa. Agora, cerca das 7 da manhã, o Almada Contreiras telefonou para a minha casa a informar-me que os paraquedistas, sargentos e praças tinham saído para ocupar as bases da Força Aérea. Levantei-me, procurei saber melhor o que se passava, com a preocupação de evitar qualquer envolvimento dos fuzileiros e da Marinha nessa ação. Telefonei ao comandante Ribeiro Pacheco, então comandante da Força de Fuzileiros, e ao almirante-chefe de Estado-Maior da Armada, Filgueiras Soares, a informá-los do que sabia e combinámos encontrar-nos em casa do almirante Filgueiras Soares, cerca das 8 da manhã, para analisarmos a situação. O almirante Figueiras Soares decidiu, com a nossa concordância, que não haveria qualquer envolvimento de forças de marinha nessa ação. Ribeiro Pacheco regressou à sua unidade ao comando da Força de Fuzileiros, com a ordem de não intervenção. Eu e o SEMA deslocámos-nos para o seu gabinete na Praça do Comércio, onde nos reunimos com o almirante Rosa Coutinho e o comandante Almada Contreiras, para acertar melhor o que fazer. Foi então transmitido pelo SEMA, também ao comandante naval do continente, o comandante Costa Santos, e à Escola de Fuzileiros, e ao comandante da Escola de Fuzileiros, a ordem de que a Marinha não se envolveria nos acontecimentos. Isto é extremamente importante, ficou logo estabelecido e logo definido que a Marinha não se envolveria nos acontecimentos. Após esta reunião, cerca das 9 da manhã, os almirantes Filgueiras Soares e Rosa Coutinho deslocaram-se a Belém para comunicar ao Presidente da República a posição de que os fuzileiros e a Marinha não estavam envolvidos nem se envolveriam na ação dos paraquedistas, que a Marinha apenas obedecia a ordens do Presidente da República. Esta posição da Marinha permitiu ao Presidente da República desenvolver, com alguma margem de manobra, a sua ação moderadora. Foi extremamente importante a ação do General Costa Gomes. Convocou uma reunião para Belém, do Conselho da Revolução, uma reunião em permanência, que começou à hora do almoço e prolongou-se por toda a tarde e parte da noite. Costa Gomes convocou também para Belém os comandantes das principais unidades militares de Lisboa, de modo a evitar surpresas e para manter a insubordinação, porque o que tinha acontecido foi uma insubordinação dos paraquedistas, para manter isso no âmbito da Força Aérea. Apoiámos sempre essa posição do Presidente Costa Gomes, que foi, sem qualquer dúvida, o homem-chave do 25 de novembro. Obrigado. Cujos serviços, os serviços de Costa Gomes, o país ainda não reconheceu devidamente. Durante a tarde, correram boatos sobre o que se passava na reunião do Conselho da Revolução e sobre a possível detenção em Belém de elementos do Conselho da Revolução, nomeadamente os elementos da Marinha. Sou contatado por telefone pelo comandante Albuquerque, a partir da Força de Fuzileiros, para saber diretamente de mim o que se passava. Tranquilizei-o, informando de que no Conselho da Revolução a reunião corria com normalidade e que não havia qualquer limitação dos nossos movimentos e contactos. Por outro lado, mais tarde e à noite, há movimentos de civis na base naval e junto da Escola de Fuzileiros, procurando explorar a emotividade e levar os fuzileiros a manifestarem apoio aos paraquedistas. Face a estas informações, os elementos da Marinha do Conselho da Revolução tomaram consciência
que era necessário intervir na base naval. Assim, eu e o almirante Rosa Coutinho saímos de Belém com o acordo prévio do Presidente da República e fomos ao Comando Naval do Continente, na base naval, para acalmar os ânimos e evitar qualquer manifestação que poderia romper a posição assumida pela Marinha desde o início de não intervenção. Conseguimos tranquilizar o Comando Naval e as pessoas que lá se encontravam, mantendo a Marinha com firmeza a sua posição de não intervenção e de dependência direta do Presidente da República, o que contribuiu para a contenção dos acontecimentos do 25 de novembro, evitando-se um confronto militar alargado que poderia ter sido bem mais grave. Muito obrigado. Tenho outra vez a agradecer a contenção e a não utilização dos 15 minutos, de maneira que o debate seja mais alargado. Agora passamos aos civis, ou a uma civil, que é médica. Os dois antecessores eram militares, como é evidente, já no 25 de Abril. A Isabel do Carmo era médica já no 25 de Abril, tinha sido uma líder do movimento estudantil, uma entre vários, mas mulheres não eram assim tantas quanto isso no movimento estudantil em que se envolveu, e depois envolveu-se nas lutas contra o Estado Novo, nomeadamente em ações armadas das Brigadas Revolucionárias. Continuou o seu empenhamento político durante a Revolução, nomeadamente no PRP, Partido Revolucionário do Proletariado. Sendo civil e tendo uma participação muito ativa, era vista como, na época, e era vista e assumia-se como próxima do grupo do COPCON, liderado por Otelo Saraiva de Carvalho, que alguns chamariam extrema-esquerda. Isabel. Está a funcionar. Então, muito obrigada por me terem convidado, muito obrigada pela pluralidade do discurso que aqui vai aparecer. Os meus cumprimentos à professora Maria Inácia, os meus cumprimentos ao professor Costa Pinto, eu já não o vejo. Está ali, discreto. E aos militares presentes na primeira fila. E aos militares presentes aqui comigo e que são meus amigos, os dois, e ao outro civil ali presente. E à Luísa, finalmente, que assume esta difícil mesa redonda e, como devem calcular, a minha intervenção e a minha posição é controversa em relação a muitas das pessoas presentes, é diferente das que foram apresentadas e devo dizer que me mantenho, após 50 anos, coerente com as posições que tinha nessa altura. Regozijo-me de realmente estarmos aqui num espaço de paz e de conversa e de troca de ideias, mas eu mantenho posições e interpretações diferentes de muitas dessas. Aliás, eu acho que vamos manter toda a vida, não é? Vamos manter toda a vida. Eu e o Vasco costumamos discutir em novembro nestas coisas. Bom, ao contrário dos militares, eu vou dizer que, antes de tudo, em relação às nomenclaturas, eu acho que o 25 de abril de 1974 não foi um golpe militar, foi um movimento. O golpe militar é uma coisa sempre associada a palácio e a direções militares e, portanto, eu chamo-lhe sempre movimento, que é o MFA. Portanto, foi um movimento. Considero que o derrume que foi derrubado era uma ditadura fascista, e posso te explicar porquê, e considero que o que seguiu à data do 25 de abril de 1974 foi uma revolução. E também posso explicar porquê. Portanto, eu preservo estas nomenclaturas
Aquilo que se passou depois do 25 de Abril foi que, de facto, havia no espaço das pessoas pessoas, organizações, associações, protagonistas políticos, havia claramente duas tendências. Aqueles que queriam levar o movimento revolucionário até a um socialismo de facto, e digo de facto, e já vou explicar porquê, e aqueles que queriam uma democracia liberal com uma economia regulada pelo mercado. Há, portanto, aqui duas correntes logo desde o início. É assim, e até podemos conversar entre uns e outros porque é que uns queriam uma coisa e porque é que outros queriam outra, sem nos molestarmos. A verdade é que o ambiente que se criou logo a seguir ao 25 de Abril, foi de molde a muitas pessoas da minha geração e alguns mais novos dizerem: foram os melhores anos da minha vida, foram os melhores tempos da minha vida. Ouço muitas pessoas dizerem isto, e particularmente as mulheres, porque até aí eram mais discretas, mais na retaguarda. E o que se passou a seguir para aqueles que são destas gerações que viveram esse tempo foram as sessões públicas, a liberdade de imprensa, a modificação total do ambiente nas escolas, que os professores que foram dessa época das escolas que nós chamávamos, os chamados liceus, escolas secundárias, vivem a memória desse tempo com uma enorme alegria. Foi uma grande transformação no país. A legislação sobre a igualdade das mulheres foi também uma enorme alegria. Os filhos incógnitos e ilegítimos deixaram de ser ilegítimos e incógnitos para serem filhos tão legítimos e tão menos incógnitos do que os outros. Foi nessa altura. E eu assisti às mulheres de baixo, da sociedade mais baixa da sociedade, tomarem a palavra e tomarem o movimento e tomarem a ação. Assisti àquilo que eram criadas e agora são assistentes operacionais do Hospital de Santa Maria, irem para as assembleias e falarem. Claro que isto incomodou imenso a hierarquia do hospital, os diretores dos serviços, mesmo que fossem de esquerda. Incomodava muito uma senhora daquelas de repente tomar a palavra. E assisti também e protagonizei a ocupação de casas, de volutas, pelas mulheres que vieram dos bairros da Lata. Eu vi os bairros onde elas vinham. Eu vi as crianças no bairro da Lata, em frente, onde é agora o estádio universitário, viver ali, naquelas barracas. E aquelas mulheres tinham uma grande condottiera, que era a Dona Alda, daquelas mulheres tomaram a condução dos acontecimentos e ficaram com casas. Portanto, isto foi qualquer coisa que se viveu neste país, que foi extraordinário. Foi como, no sentido em que Rousseau diz, foi ocupado o espaço público. Nós agora ocupamos pouco o espaço público. Até deixou de haver gente nas esplanadas e a conversar e a discutir, mas naquela altura o espaço público foi ocupado. O espaço público da cidade. Isto que eu estou a descrever era uma sociedade aberta. Será que alguns olharam para isto e acharam que era uma sociedade revolucionária? Talvez. Mas isto o que era uma sociedade aberta. E, portanto, é natural que algumas tendências, embora ligadas à alegria da queda do regime anterior, tenham tido medo desta sociedade aberta. É natural que tenham tido medo e que tenham começado a reagir contra isto. Há uma coisa que eu lembro que é curiosa. Todos nós, e eu estive a rever os documentos dos partidos, do partido que se reclamava social-democrata, evocando o modelo escandinavo, todos falavam do socialismo. Todos.
eu falava do socialismo, pondo-lhe à frente a Revolução, o Partido Comunista falava do socialismo, até o PSD falava do socialismo, e o socialismo começou a ser um mote dos objetivos, das sessões, etc. E depois, os meus amigos do Partido Socialista não devem gostar disto, mas depois houve umas eleições em que houve um partido que se chamava socialista, num país com 40% de analfabetos, cerca de 40% de analfabetos, que tiveram a felicidade de ir votar. Isto é apenas uma deixa que eu interpreto assim. Depois do 11 de março, como o Vasco disse, isto que eu estou a descrever aumentou muito. Houve ocupações de casas, houve ocupações de campos, houve uma magnífica manifestação de 5.000 metalúrgicos, não sei se estão lembrados, 5.000 metalúrgicos mete medo, na Avenida de Roma. Houve ocupações e gestão de empresas. Eu tenho falado com pessoas que estiveram na gestão das empresas e foram bem-sucedidas, ao contrário do que se dizia. Houve a criação de conselhos revolucionários, houve a ocupação da Rádio Renascença e devo dizer, por testemunho pessoal, que a ocupação do República, do Rádio Renascença e do Rádio Comercial não foram partidárias. Não foram partidárias de partido nenhum. Estive lá, sei como é que foi. Da Rádio Renascença, da República, foram os trabalhadores que não estavam, a maior parte deles, ligados a partido nenhum. Eram revolucionários, eram. Na Rádio Renascença foram também os trabalhadores do Rádio Renascença, tinham um conselho, tal como o Rádio Comercial. Portanto, quem vem com interpretações posteriores, fazer colar o movimento dos trabalhadores a partidos, está a dizer uma coisa que é contrária aos factos. E isto, como estamos todos a ter uma grande esperança de vida, ainda vai a tempo de ser estudado com as pessoas que viveram os acontecimentos e com os documentos que existem dos acontecimentos. Havia, portanto, este clima que assustava, e houve o quarto e o quinto governos prévios. Eu trouxe, não vou ler, não se assustem, mas trouxe aqui os programas do quarto e do quinto governos provisórios. Eu tenho aqui os programas e a composição dos governos. E devo dizer que hoje em dia eu assinava por baixo destes programas. É extraordinário como nós tivemos de março a agosto programas de governos que hoje ainda poderiam ser uma solução para o nosso país, em que não havia sovietização nenhuma, como se dizia por aí. Havia propostas de cooperativas, houve nacionalizações de alguns meios de produção e das coisas nacionais, como a eletricidade. Nunca passou pela cabeça de nenhum destes governantes, nem das pessoas que os apoiavam, que se ia nacionalizar as pequenas e médias empresas. Só se fossem doidos, não é? Nacionalizar a banca para que esta pudesse emprestar às pequenas e médias empresas e não às grandes empresas dos que fugiram para o Brasil. Isso sim, nacionalização da banca. E por acaso havia uma das bancas que tinha sido bom naquela altura ter sido logo estudada até ao fim, porque já trazia um filão desde o Banco Borges e Irmão, com muito ouro guardado. Sabem a que é que me estou a referir. Portanto, com estes dois governos, com uma composição que estava longe de ser esquerdalha, revolucionária, estava, por exemplo, Pereira de Moura, estava, por exemplo, o Mário Morteira, que não iam pedir a ninguém para serem importantes, para estarem no governo, foram antes e foram depois pessoas muito importantes, muito capazes. Estava o engenheiro Cravinho, estava o Martins Pereira como secretário de Estado. Foram das pessoas ao nível da economia que
os dois, o Cravinho e o Martins Pereira, já desapareceram, o Cravinho até recentemente, eram das pessoas que mais percebiam da estrutura económica do país e das soluções para essa estrutura. Tudo isto pode-se discutir se houver ocasião para isso. Em agosto, perante os ataques que desde março, derrotado o golpe de Spínola, se vieram a desenvolver no país, logo a seguir o ELP autoproclamando-se, o MDLP a reunir em Madrid com a presença de oficiais portugueses, e sabe-se quais são, porque felizmente houve um militar que se infiltrou, corajoso, e que tirou fotografias. A fuga dos PIDs de Alcobentre. Isto é um movimento paralelo àquilo que eu chamo a alegria da sociedade civil. Há este movimento paralelo, LP, MDLP, fuga dos PIDs de Caxias, e quando as rádios são ocupadas, isto foi em agosto de setembro de 75, houve 3 documentos. O documento do povo MFA, o documento dos 9 e o documento dos oficiais do COPCOM. Por essa altura, estou a falar de agosto de 75, e isto está documentado em fotografias daquela exposição do Venham Mais 5, houve uma manifestação de 100.000 pessoas, 100.000 pessoas, a partir do Terreiro do Paço até Belém, estando em Belém, no palanque, o general Costa Gomes e o general Vasco Gonçalves, na altura general. Isto não é pequena coisa. E isto assustou imenso, imenso a direita e, mais do que a direita, aqueles que criam a tal sociedade de mercado. E considero que foi a partir dessa altura, de agosto, e naturalmente aqui contrariando a interpretação sobretudo do Vasco, que começou a organização do que se veio a passar em 25 de novembro. Constituiu-se também nessa altura o SUV, que assustaram muito, e aqui introduz uma questão, que é a história da ocupação da Embaixada de Espanha. Eu penso que a indignação dos bem comportados em relação à ocupação da Embaixada de Espanha relata que Portugal ainda era até um bocadinho provinciano naquela altura, porque houve por toda a Europa, em face de no dia seguinte irem ser fuzilados 5 jovens espanhóis pelo Franco, houve em toda a Europa manifestações. O Papa telefonou para o Franco e o Franco não quis receber o telefonema, depois da meia-noite. E em Portugal houve jovens que foram para a Praça de Espanha, invadiram a Embaixada de Espanha, não feriram ninguém, não mataram ninguém, incomodaram, pois incomodaram, mas, francamente, é mesmo ser ainda de raiz bem comportada para não admitir que uma coisa desta estava incluída na... Só um bocadinho. Desculpa, já passaste mais um minuto? Já passei mais um minuto, estou quase... Ok. Portanto, perante esta alegria e organização daquilo a que chama a esquerda revolucionária, mas não só, dá-se a progressão das forças de direita, e Vasco, há uma reorganização das direções militares ao longo desse período. E há uma manifestação nos restauradores por causa de questões de liberdade de imprensa. Eu introduzo aqui uma coisa de crítica ao PCP, que é o controle das direções que controlaram a televisão e o Diário de Notícias, que foi muito mau, com os saneamentos. No dia 25 de novembro, eu depois ponho as outras coisas, e claro que ainda hei de escrever um livro sobre isto. No dia 25 de novembro, mesmo antes do estado de sítio, nós
quando digo nós, digo a direção do PRP, a direção do MES, não vou dizer o nome das pessoas, e uma pessoa muito importante do 5º Governo, refugiámos-nos numa casa. E foi daí que nós fomos, telefonando para os nossos amigos militares e telefonando para outros, a saber como é que corriam as coisas. Logo que se deu 25 de novembro, eu tive três processos militares, um deles por ofensas ao almirante... ao Pinheiro de Azevedo, tive 3 processos militares. O Vasco tirou-me os processos militares todos. E depois tive um processo civil que me foi posto pelo Ministério da Informação, foi logo em dezembro, por calúnias no Revolução. Isabel, ok, peço desculpa, mas já são 3 minutos depois dos 15 acordado. Graças a Deus e à moderação férrea, é claro, os 2 militares anteriores tinham deixado tempo para não atrasarmos a sessão. E então passo aqui ao último orador, também civil, foi um militante antifascista, tal como a Isabel do Carmo, tendo ido ao 3º Congresso da Oposição Democrática em Aveiro. Na altura do 25 de Abril era dirigente do Sindicato dos Escritórios e Caixeiros, portanto uma dos sindicatos pertencentes e fundadores da Intersindical. É um dirigente regional na altura do PCP em Leiria, depois licenciou-se em Sociologia e desde o final dos anos 70 que é um dirigente nacional do PCP. É membro da Comissão Central de Controle do PCP na atualidade. Portanto, aqui temos mais uma perspectiva neste colóquio que, juntando estas sessões, esta sessão em que estamos com as outras, garante a pluralidade de testemunhos e de perspectivas historiográficas através das mesas paralelas. Se faz favor, José Augusto Esteves. Boa tarde. Quero antes de mais agradecer o convite, saudar a Presidente da Comissão Executiva das Comemorações, doutora Maria Inácia Rezola, saudar todos os presentes e especialmente os capitães de Abril. Eu também acabei por escrever porque os 15 minutos não sei se era capaz de dispor tudo o que era o pensamento que queria aqui expressar e por isso mesmo vou tentar ler aquilo que escrevi. Diz a nota de divulgação deste seminário que o 25 de novembro de 75 continua a ser objeto de intensos debates historiográficos, políticos e memoriais. É um facto. Mas se uns estão nestes debates buscando conhecer e revelar a verdade, outros há que têm como objetivo fazer dos acontecimentos do 25 de novembro uma insidiosa arma de arremesso contra Abril. Contra firmes defensores do projeto libertador, utilizando despoderadamente a mentira para servir os interesses próprios, partidários ou de classe. É particularmente a direita de vários matizes que nunca se conformou com o projeto libertador e emancipador de Abril e seus herdeiros que têm tomado em mãos essa tarefa que se traduz numa abusiva revisão da história e adulteração da memória da Revolução. De facto, há muito que nos confrontamos com a leitura dos acontecimentos do 25 de novembro de 75 que são puras mistificações e falsidades. São várias as narrativas, incluindo as vindas de setores e personalidades, que não se enquadram na mesma lógica da direita revanchista, a maior parte das quais não passam de afirmações assentes em meros processos de intenção, sem qualquer fundamento ou qualquer prova. Mas a questão de fundo é a recorrente tentativa de transformar um golpe militar inserido no processo contra-revolucionário numa resposta ao inventado golpe do PCP. Acusação que tem agora, nestes tempos de comemoração de Abril, um novo ímpeto, um súbito empolamento por um dos protagonistas do golpe de novembro. O PCP, talvez acossado pela extrema-esquerda, preparava-se efetivamente para estabelecer em Portugal um regime totalitário. É para dar corpo e eco a versões como esta e à manipulação do processo de construção da democracia de Abril que o atual governo do PSD-CDS decidiu constituir uma comissão autónoma e um programa próprio.
Não se trata de uma afirmação gratuita sobre as intenções do governo. A sua vontade de manipular o processo de democratização de Abril é tal que conseguiram omitir na resolução do Conselho de Ministros que as primeiras eleições livres se realizaram em abril de 75, não se realizaram em abril de 75, mas em abril de 76. O seu objetivo é identificar o processo revolucionário como ditatorial. Não, a democracia não nasceu em novembro, é fruto de abril. Hoje está cada vez mais claro e de forma alargada da parte de quem estuda e se debruça sobre este período da vida nacional, onde se incluem suspeitos historiadores, que as acusações dirigidas ao PCP são infundadas e o golpe do 25 de novembro, que nós objetivamente caracterizamos como um golpe contra-revolucionário, tem, de facto, a iniciativa de outros protagonistas. Eu digo nós objetivamente. Na verdade, a conspiração e a ação contra-revolucionária começa cedo. Aliás, veio aqui. Foram várias as tentativas de golpe e os golpes desferidos pela contra-revolução. Não é possível compreender o 25 de novembro sem percorrer a fita do tempo dos acontecimentos dos meses que o precederam, particularmente a partir dessa data marcante do falhado golpe de 11 de março, como aliás aqui também já foi evidenciado. Esse golpe que não foi um ato isolado, preparado apenas no campo militar. Ele era inseparável de uma ofensiva política e diplomática contra-revolucionária que se vinha desenvolvendo meses antes, onde pontuava, em conluio com as forças reacionárias do antigo regime, partidos que se afirmavam da democracia e que vão, em breve, dar corpo a uma nova e mais violenta ofensiva anticomunista, buscando a hegemonia política nos órgãos do poder, particularmente após as eleições da Constituinte. Mas marcante esse golpe também, porque a sua derrota criou uma situação nova, dando um decisivo impulso ao processo revolucionário, nomeadamente com a institucionalização do MFA, a criação do Conselho da Revolução e a nacionalização da banca e dos seguros. Decisões necessárias para a defesa da Revolução e do processo de democratização da sociedade portuguesa, que mexeram com interesses instalados e até aí intocados suportes da ditadura. Interesses que não vão ficar de braços cruzados, mas redobrar a sua ação conspirativa contra a Revolução. No percurso que nos conduz ao 25 de novembro está, com um lugar destacado, a ação do PS após as eleições de abril para a Assembleia Constituinte, que passa a assumir claramente a liderança da oposição à evolução do processo de transformações e conquistas populares. Desde logo, exigindo a revogação do pacto de ameaça partidos, que havia assinado e reivindicado uma legitimidade não otorgada pelo caráter daquelas eleições, a de eleger uma Assembleia Constituinte para elaborar a Constituição da República. Tentou fazer da Constituinte uma Assembleia Legislativa. Foram 2 meses desde as eleições de frenética atividade estabilizadora, com difusão de mentiras e calúnias contra as forças democráticas mais consequentes e progressistas, até à saída do PS do quarto governo provisório, em julho de 75, arrastando consigo o PSD. Uma ação deliberada com fortes e insidiosos apoios externos de governos e forças europeias e americana, com o objetivo de dividir o movimento popular, as forças progressistas, o MFA e criar uma profunda crise político-militar, como a que acabou por acontecer ou por se instalar, pondo termo aos governos de coligação e forçar a saída dos comunistas do governo. A campanha anticomunista que promoveu e as suas alianças com as forças da reação têm sobre si a pesada responsabilidade de terem aberto as portas e estimulado a ação do terrorismo bombista. No caminho aberto, a contra-revolução, mostrando a sua verdadeira cara, passou ao ataque. Os assaltos, as pilhagens e incêndios a centros de trabalho do PCP e de outros partidos progressistas, assim como de sindicatos, a caça aos comunistas, as agressões, os atentados terroristas, o saqueio de escritórios e residências pessoais, inseriram-se no objetivo de inverter o processo democrático aberto pela Revolução.
Em julho, contavam-se já 86 atos terroristas, dos quais 33 assaltos, pilhagens e incêndios a centros de trabalho do PCP, e assim continuou num total de mais de 5 centenas de atos e ações deste tipo. Eu sei do que falo, estive em Leiria 3 dias no centro de trabalho do PCP e cercado de gente armada, e naturalmente depois também sei o que é que aconteceu no resto do distrito, meses sem poder ter ação política. Acusam o PCP de querer coartar as liberdades, mas quem ficou limitado das suas e da sua ação política em larga parte do país, e por muito tempo, foi quem acusam. Não por acaso que após o 25 de novembro, a ação terrorista e bombista prosseguiu com tanta ou mais violência. Valeu tudo, incluindo a criação e aproveitamento de casos alheios a qualquer intervenção do PCP. Aliás, como vão vendo, há sempre um PCP nas intervenções dos outros que é o culpado, não é? Não sei se já repararam. A responsabilizar os comunistas e acentuar as divisões. O caso do Jornal da República, o caso do Patriarcado, o caso da Embaixada de Espanha, tudo era depois no país, a boataria eram os comunistas. Estávamos em agosto e a tomada de consciência de que a Revolução atravessava sérios perigos está patente na célebre reunião do Comitê Central do PCP de 10 desse mês. Considerava-se que a Revolução Portuguesa atravessava a mais complexa e profunda crise verificada desde o 25 de Abril. Não cabe aqui dar conta dos contornos dessa crise, que era determinantemente uma crise de poder político, designadamente do MFA e do Governo, nem tampouco do comportamento do conjunto dos protagonistas em conflito e em confronto. Nem mostrar quanto falsa era essa ideia tão propalada que o PCP estava numa posição de fuga para a frente, visando a aceleração progressiva do processo revolucionário. Apenas realçar que, face à degradação da situação se concluía que ou havia um esforço sério de unificação da revolução, das forças da revolução e o reforço de cooperação de todas as correntes políticas que estavam com o processo revolucionário de Abril, ou riscos de caminhar para violentos confrontos armados era uma real possibilidade. Por isso, o PCP declarou estar pronto a examinar em comum a situação e formas de cooperação com todos os que estavam no processo sem discriminações. Não é razoável o papel desenvolvido pelo PCP na procura de uma solução política para a crise político-militar, que se agudizava a cada dia que passava, num esforço continuado, onde estão presentes propostas de encontros bilaterais e multilaterais das principais forças e setores que podiam encontrar uma solução. Uma solução que passava pela reaproximação e entendimento entre os vários setores do MFA, particularmente entre a esquerda militar e o Grupo dos Nove, chegando mesmo a propor, em conferência de imprensa de 28 de agosto de 75, o encontro de delegações da Presidência da República, do Conselho da Revolução, do 5º Governo, da esquerda militar, do Grupo dos Nove, do COPCON, do PS, do PCP e de alguns partidos que integravam a FUR, com estreitas ligações ao COPCON. Proposta que não foi bem aceita, nem por parte dos setores da esquerda militar, que não queriam dialogar com o Grupo dos Nove, nem por estes, porque estavam de facto empenhados em derrotar a esquerda militar e fazer cair o 5º Governo, como aconteceu em 8 de setembro, depois do chamado pronunciamento de Tancos, com o afastamento dos cargos e estruturas superiores das Forças Armadas e do MFA do general Vasco Gonçalves. Da parte dos setores esquerdistas, bastou o facto de o PCP ter proposto negociar para alguns os acusarem de traição. A sua orientação fechada e sectária, mas também aventureira, teve consequências desastrosas. É curioso, pois, a recente ideia de uma suposta traição do PCP ao Otelo. O país vai assistir a uma situação crescentemente marcada por sucessivos conflitos, pela multiplicação de saneamentos de militar à esquerda, por sublevações e por uma grave cisão no MFA que vai conduzir à degradação e paralisação das suas estruturas superiores de direção. É na multiplicação dos saneamentos e na sua resistência que se deve encontrar o elemento motor das sublevações desse período, e não em qualquer projeto de golpe ou insurreição para tomada de poder.
A sublevação dos paraquedistas de 25 de novembro enquadra-se, como reconhecem altos responsáveis militares dessa época, neste quadro de contestação, no caso concreto da chefia do seu Estado-Maior e contra a extensão do regimento de caçadores paraquedistas. A ausência de uma plataforma política assumida ou de qualquer projeto de substituição, modificação do governo ou de ataque à presidência da República revela que esse caráter limitado de simples contestação das suas chefias. Ao contrário, outros havia que há muito tinham decidido e tomado as mãos a elaboração de um plano. Uns visando interromper com a conquista da supremacia militar o curso da Revolução. Outros, o regresso ao passado da ditadura. Uns e outros agiram em conjunto. Não se sabe ainda tudo, mas não é segredo para ninguém que o Grupo dos Nove, como revelou o comandante Gomes Mota no seu A Resistência Verão Quente de 75, se havia constituído e organizado militarmente para travar e inverter o processo revolucionário. São públicos e Gomes Mota deu-os a conhecer os nomes da direção política e da direção militar do movimento, como eles propriamente se definiam. De facto, o golpe do 25 de novembro foi fruto de uma cuidada e longa preparação. Aliás, Melo Antunes confirmou quando disse que muitos meses antes tinha uma organização militar em marcha. Também hoje se sabe que ato contínuo ao falhado golpe reacionário do 11 de março e às medidas tomadas pelo Conselho da Revolução, alguns membros daquela que vai ser a direção militar do Grupo dos Nove, um dos quais com o pseudónimo de Silva, se encontram em reuniões conspirativas visando pôr em marcha uma nova ação contra-revolucionária no plano militar, como confirma a autora da biografia de Ramalho Eanes, o último general, Isabel Tavares, na entrevista que deu à TSF por ocasião da sua publicação em janeiro deste ano e até hoje não contestada. A sublevação e não a insurreição. Sublevação dos paraquedistas foi simplesmente a oportunidade para pôr em marcha os seus planos. O golpe do 25 de novembro não foi tão longe como alguns projetavam, nomeadamente a fração da direita e da extrema-direita. Desde logo, com a ilegalização do PCP como pretendiam e não conseguiram. E não só não o conseguiram ilegalizar, como não conseguiram afastar o PCP do governo que se manteve no 6º governo provisório até junho de 76. Mas ele significou um grave retrocesso que só não foi fatal para o próprio regime democrático, como afirmou Álvaro Cunhal, graças à justa posição do PCP na procura de uma solução política que foi constante para a crise e, igualmente, aos esforços de importantes figuras militares, democratas e patriotas que a tempo tomaram consciência desse perigo. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Nós temos até às 16h15 para um debate e até às 4h15 temos um quarto de hora de debate. E porquê? Porque a seguir há outras sessões nesta sala. Mas eu chamo já a atenção que há várias sessões dedicadas à memória do 25 de novembro. Portanto, muitas questões aí poderão ser afloradas. E, portanto, eu vou tomar uma decisão, que é mesmo de moderação. 4h30, pronto, então já não vou repensar o que estive aqui a pensar. Que era dar preferencialmente a palavra a uma segunda volta das pessoas que aqui estão, pedindo-lhes muita contenção. 2 minutos de intervenção, pois... Pronto, mas se não, o estimável público pode ser 3 minutos, mas o estimável público fica sem poder falar. Portanto, eu estou a somar 3 vezes 4, 12, 12 mais 16 mais 12. Eu fiz as contas aqui para saber o que é que dá tempo a cada um. Eu ia para a matemática antes de ter ido para a história. Portanto, sou muito rápida a fazer contas. Professor não, diga. Vou começar, vou dar a palavra a todos os que estão aqui. Portanto, todos vimos que a Isabel do Carmo foi a única pessoa que não disse tudo o que tinha previsto dizer. Portanto, eu, se não se importa, começo pela Isabel do Carmo. Eu
Vou fazer o possível para a Luísa não protestar, mas queria dizer aquilo que resultou imediatamente do golpe militar do 25 de novembro. Foram detidos 118 militares. 118 militares. Campos Andrade, Mário Tomé, Cuco Roça, Ferreira da Silva, Diniz de Almeida, Almeida Contreiras, Varela Gomes, Durão Clemente. Alguns, como o Almeida Contreiras, ficaram lá muito tempo. Foram demitidos da administração do Diário de Notícias, do Jornal do Comércio, do Diário Popular, 132 profissionais da informação. Se me disserem que isto é Vasco para estabelecimento da democracia e da passividade das pessoas, não me digas que esses 132 eram uns terríveis. E o único que falou nisso Não na minha intervenção direta. É verdade. Não tens nada a ver com isso, pois. Mas lá que foram demitidas estas pessoas, suspensos 34 da RTP, 42 da Emissora Nacional. Isto foi imediatamente a seguir. E mais as continuações da extrema-direita, bomba na árvore, bomba na livraria Vitor Sá, e a minha interpretação, para não levar mais tempo, a minha interpretação é que Portugal caminhava num sentido de se estabelecer, de facto, um regime que fosse pela igualdade. Envolveram-se, e sabe-se posteriormente, no golpe militar do 25 de novembro, aí são sempre os mesmos. É a CRUP e a ITT. São sempre os mesmos. E a CIA, naturalmente. Portanto, a minha interpretação é que, desde agosto de 75, é preparado um golpe militar com componentes várias que envolvem o PS e que envolvem os militares do Grupo dos 9 e que os captam, digamos, que os captam para cessar a revolução que se estava a desenhar. Acho que o PCP nunca quis fazer aqui uma ruptura revolucionária. Nunca quis. A União Soviética jamais suportaria ter no extremo da Europa um país pobrezinho com um regime revolucionário. E isso até se pode encontrar em declarações da época. O PCP, segundo diz o Nuno Brederode, e o Nuno Brederode é homem de confiança, o Álvaro Cunhal terá tido uma reunião em casa do Nuno Brederode com o Melo Antunes em setembro, e eu acredito no Nuno Brederode. Portanto, há aqui qualquer coisa de pré-estabelecido que resulta no compromisso que o Melo Antunes cumpriu quando foi à televisão dizer para o PCP continuar na legalidade. Depois, aquilo que resultou daqui é que, de facto, o capital, eu estou a usar a terminologia do 25 de Abril, o capital, os capitalistas, as grandes empresas que são os desgraçados somos nós, que vivem do comércio. As grandes fortunas, todos os anos eu vejo quem são as grandes fortunas. É o comércio e o turismo. Investimento de fundo em desenvolvimento não há. Portanto, esses triunfaram e o resultado está aqui. Obrigada, Isabel. Ok. Portanto, vamos agora continuar e, portanto, com esta segunda volta dos oradores, o Coronel Vasco Lourenço. Obrigado. Eu lamento, estamos aqui outra vez a defender o mesmo tipo de posições e não queremos enfrentar o que se passou na realidade. O 25 de Abril, como a Isabel disse, não foi um simples golpe de Estado, foi um movimento, tinha um seu programa. A questão é que o MFA comprometeu-se com o cumprimento do programa e foi à volta disso que lutou. É evidente que nunca retaliou diretamente à ação popular, apoiou, mas o MFA não defendia uma revolução. É um facto. E ou se quer aceitar isso,
ou continuamos aqui a fazer interpretações erradas. A Revolução Popular, mas uma Revolução Popular, entre aspas, controlada e sem violência. Porque eu recordo, por exemplo, isto, o Carlos Antunes, muito pouco depois do 25 de Abril, foi à Cova da Moura, onde estava a Comissão Coordenadora, pediu para falar comigo e fez uma proposta de nós fazermos enterrar armas ao longo do país em vários sítios. E eu perguntei-lhe para que é que eu preciso enterrar armas ao longo do país em vários sítios. E ele diz-me, para defender a Revolução. E eu disse na altura ao Carlos Antunes, a Revolução eu vou defendê-la nos quartéis. E foi isso que nós fizemos. Portanto, há efetivamente tipo de revoluções. É a mesma coisa, o PCP continua na mesma. Agora até aproveita uma frase que eu pus no livro que acabei de publicar para dizer que eu, sem dizer o nome, eu acuso o PCP de ter traído o hotel. Naquele caso específico. Ou vocês assumem que deram o passo em frente, como o Raimundo Narciso, quando era do PCP, afirmou que utilizaram a arma nuclear e depois não tiveram condições para continuar e recuaram, e eu, como digo, recuaram e ainda bem, contribuíram decisivamente para que não houvesse guerra civil, estivemos muito perto disso, ou então se continuam a dizer, o Gomes Bota dizem, é outra coisa, os 9 estavam a preparar um golpe. Não. Os 9, percebendo que provavelmente ia haver uma ruptura militar, prepararam-se para responder a qualquer tentativa de golpe que viesse de onde viesse. E foi isso que nós fizemos. E no dia, como eu disse aqui há bocadinho, quando começamos a ver as bases ocupadas, as bases aéreas, com os comandantes a serem presos, o que é que temos para frente? Para nós é um golpe de Estado. É evidente que... Como? Se é assim... Não, é que foram ditas aqui... Sim, foram ditas aqui uma série de coisas. A Marinha parecem meninos de couro. De facto, eu recordo que quando tu dizes o Costa Santos recebeu ordens diretas, houve o Rosado da Luz que afirma que o Costa Santos foi ao Forte da Almada que o Rosado da Luz comandava a propor-lhe, você toma conta do Exército, eu tomo conta da Marinha e tomamos conta disto tudo. Quer dizer, sejam honestos, o que eu peço a todos é sejam honestos na observação. Tinha aqui muitas coisas. Não conseguimos afastar o PC do governo. Fomos nós que tomámos a iniciativa. Fomos nós, houve vários. Tanto quanto o Pessará Correia me diz, ele telefonou ao Melo Antunes e eu, na decisão, na reunião, propus ao Melo Antunes que fosse à televisão dizer que o PCP era necessário. E o Melo Antunes fê-lo. E, portanto, fomos nós que fizemos isso. Pronto, está bem, pronto. Peço desculpa, mas não posso dar mais tempo. Sou pena dos outros. Sou pena dos outros. Não. Calma. Desculpa lá, deixa só dizer. O assalto em Embaixada de Espanha. Toda a gente sabe que estava aqui a CIA e o KGB e todas as informações. E toda a gente diz que o assalto à Embaixada de Espanha é provocado pela CIA. Isto é do consenso geral. Pronto. Eu lamento imenso, mas convidaram-me para moderadora, portanto eu tenho de moderar isto. Mal ou bem, depois há livre de reclamações, certamente. Senhor Almirante Martins.
Bom, eu quando falei, não falei propriamente no processo, falei nos acontecimentos e disse efetivamente qual tinha sido a minha intervenção. Não estive a fazer análises desenvolvidas, porque senão realmente as análises desenvolvidas nunca mais acabam e de facto 10 a 15 minutos não é tempo para isso, não é? Em relação aqui à questão do 25 de Abril, portanto eu não fui caracterizar o 25 de Abril, mas é evidente que o 25 de Abril é um movimento militar. Começa por uma ação militar de deposição do governo, mas é um movimento militar, tem o programa, como diz o Vasco Lourenço, que é um elemento fundamental, e depois há aqui uma questão original. Porque é que o nosso 25 de Abril é original em todo o mundo? É original porque não repete fórmulas de golpe de Estado, nem fórmulas de golpe de Estado estrangeiras, nem qualquer tentativa anterior portuguesa. O nosso 25 de Abril é de facto original. É original não só porque tem um programa, mas é original na forma como se desenvolve. Imediatamente no dia seguinte ou no próprio dia, há adesão do movimento popular. E nós acabamos por ter um binómio, de um lado, movimento militar, que é a MFA, aliás, chama-se MFA, exatamente a partir daí, Movimento das Forças Armadas. Temos, de um lado, o braço do binómio, o movimento militar, e temos, do outro lado, do outro braço do binómio, o movimento popular, que vai muito além de qualquer força partidária estruturada. Quer dizer, é realmente um movimento popular, e é este binómio, movimento militar, movimento popular, que abre as portas da liberdade do 25 de Abril e abre as portas pelo país inteiro. Naturalmente não havia nenhum programa definido, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas ao abrir-se a liberdade, ao abrirem-se as portas, digamos, os acontecimentos foram desenhando o que ia acontecer, e o que ia acontecer foi-se criando por si próprio. Não houve um programa pré-estabelecido de ninguém, e estes vários acontecimentos ocorrem. E o 11 de março provoca, sem dúvida nenhuma, uma enorme aceleração do processo. E o próprio general Spínola, nas ações iniciais, provoca a aceleração do processo, mas provoca-as por inabilidade, por incapacidade política, por incompreensão do que se passava. Não é porque haja um movimento prévio que tinha aquilo definido e queria fazer assim. As coisas foram-se de facto fazendo, foram-se realizando, e depois do 11 de março efetivamente acelerou. Pois claro que acelerou. Depois de um golpe contra-revolucionário, é evidente que o processo acelerou. Portanto, é só para dizer isto em relação à caracterização do 25 de Abril. Quanto à minha questão direta e do Costa Santos. O Costa Santos não foi ao Forte da Almada. O Costa Santos falou efetivamente com o Rezado da Luz por telefone. Não foi lá. E de facto, o Costa Santos não saiu da linha hierárquica. Provavelmente, se nós não temos insistido com ele, se o chefe de Estado-Maior da Armada não tivesse definido a linha de não intervenção, provavelmente podia ter saído. Mas não saiu porque nós não deixámos que saísse. Portanto, a Marinha manteve a sua posição institucional. Isso aí não há qualquer dúvida. Não é uma questão digamos, como é que tu disseste, já não me lembro, uma questão menino de couro, é uma questão que, de facto, isso era fundamental em termos de Marinha, era fundamental a não intervenção. Isso foi definido pelo chefe de Estado-Maior da Armada e foi definido por nós, e o Costa Santos acabou por aceitar. E é por isso que eu e o Rosa Coutinho vamos falar com o Costa Santos à noite. Olha lá, isso sou eu que te mando ao encontro do Albuquerque para ele ver que tu não estavas preso. Quando chegou o boato de que vinha ao Albuquerque, sou eu que te digo, sai e vai ao encontro do Albuquerque para ele ver que não estás preso. Senhor Almirante, ainda tem 30 segundos. Ainda tem 30 segundos para cumprir o seu prazo. Pois, bom, esta questão de te mando ao encontro do Albuquerque, é evidente que isto é uma posição pessoal do Vasco. O encontro do Albuquerque, eu não tenho nenhum encontro com o Albuquerque. O Albuquerque, quando me telefonou, propôs vir a Belém e libertar as pessoas, se houvesse ali detidos. Ele propôs fazer isso, mas eu tranquilizei, como lhe disse, e disse que não, senhor, não havia. E não havia, naquela altura não havia. É evidente que mais tarde os nossos movimentos foram limitados. E eu só percebi isso quando depois, com o Rosa Coutinho, vamos à base naval, e aí percebi que efetivamente havia ali um controle interno para nós não sairmos. Mas isto é já à noite. Muito obrigado. Agora, José Augusto Esteves. Eu acho que ninguém quer assumir que Abril foi uma revolução.
uns é movimento, outros é não sei o quê. Abril foi uma revolução. Iniciou um golpe de Estado, seguido de um levantamento popular, e depois de um movimento militar, e depois de um movimento popular. Ou porque é que envolveram os militares, os soldados, porque é que envolveram o capitão Salgueiro Maia e as suas forças, aqueles milhares de pessoas, quando tomaram o Carmo e quando tomaram as ruas de Lisboa? Foi exatamente por isso, porque houve ali, de facto, e depois inicia-se todo um processo, que é um processo, se não fosse essa ação entre militares e povo, essa unidade que se criou, naturalmente que o Spínola tinha vencido. E tinha vencido com o seu projeto pessoal. E só não venceu porque houve essa determinação dos militares de Abril, juntamente com o povo organizado. Eu sei do que falo porque também estava ligado ao movimento. Eu lembro-me, por exemplo, que os caixeiros tinham tido, nos meses anteriores, numas semanas anteriores, ou nos dias anteriores, ali uma assembleia de 3.000 caixeiros. O regime estava isolado socialmente, aspiravam a uma mudança. Portanto, Abril foi uma revolução. Depois eu não percebo como é que se põe e se coloca a questão de que o PCP, como disse o Sr. Coronel Vasco Lourenço, que o PCP fez tudo para que ele não fosse o comandante da região militar. Em que é que se fundamenta? É no Narciso? É no Raimundo Narciso? Ah, bom, mas foi o que disse. O Raimundo Narciso estava aqui em Lisboa. A ligação que eu conheço era com o Ralis. E, portanto, não pode ser. Há aqui qualquer coisa que está mal explicada. Não é? Depois é assim, Mel Antunes, de facto, foi à televisão e o grupo dos 9 fez muito bem, cumpriu o seu papel. Foi um papel fundamental para travar a direita. Foi, sem dúvida nenhuma. Mas também para salvaguardar o movimento dos 9, que era cilindrado completamente pela direita. E tinham consciência disso. Ou não tinham? Não. Ah, não tinham? Está bem. Pronto, pronto. Fica assim, depois tornamos a discutir quando dermos a segunda volta. Pronto, o PCP não queria a ruptura revolucionária. 11 de março. Há nacionalizações. A reforma agrária em desenvolvimento. Os trabalhadores e os governos provisórios tinham conseguido conquistas importantes. Havia uma situação nova. Essa alegria que fala aqui a doutora Isabel do Carmo, essa alegria resulta de conquistas que se iam desenvolvendo. E, portanto, era preciso consolidar isso. Mas havia gente que pensava que isto era tudo, era por cima de toda a folha. Que não havia... E essa relação de forças que era preciso sustentar, muito bem. Muito obrigado. Peço agora à Assembleia, agradeço a sua compreensão e peço à Assembleia que levante o braço, já tinha visto braços levantados, o Sr. General Pesara, levantem bem, eu vi 1, 2, 3, portanto, Sr. General Pesara Correia. Eu queria só manifestar um acordo geral com a opinião. Está ligado? Eu queria manifestar um acordo geral com a opinião de todos de que o 25 de novembro não foi nenhum golpe militar. Foi uma insubordinação, uma insurreição, como quiserem, dos paraquedistas e que... Agora, também concordo com o que foi dito, aliás, até por Vasco Lourenço, que no ambiente golpista que se vivia durante aquele período foi percepcionado por nós, grupo dos 9, como na altura sendo um golpe militar, que rapidamente chegámos à conclusão que não era. Primeiro aspecto. Estou em desacordo com a opinião de que o 25 de Abril não foi um golpe de Estado militar. Aliás, eu tenho largamente escrito sobre isto. O 25 de Abril foi um golpe de Estado militar. Não foi igual a todos os outros. Teve as suas características próprias? Com certeza que sim. Foi um golpe de Estado militar e foi, de facto, depois a pressão popular, o movimento popular nas ruas e uma outra componente que muita gente esquece, que foi os movimentos de libertação das colónias
que fizeram com que o golpe de Estado militar se transformasse num processo revolucionário, que, como todos os processos revolucionários, tem duas dinâmicas. Teve a revolução e a contra-revolução. Agora, terceira parte, queria só fazer uma justiça, um ponto de justiça em relação aos paraquedistas. Nós esquecemos todos um aspecto que para mim foi um momento decisivo, que esteve depois na base da instabilidade dos paraquedistas durante o processo e que culminou no 25 de novembro. Foi toda a gente daquela idade se deve lembrar, quando, na altura de 25 de novembro, perante as câmaras de televisão em direto, os militares paraquedistas se pronunciaram a dizer: fomos traídos pelos nossos chefes, quando foram envolvidos no 11 de março. Aquele aparecimento dos paraquedistas nas televisões a dizerem nós fomos traídos pelos nossos chefes foi um momento decisivo nisto tudo e que tornou realmente a situação nos paraquedistas extremamente instável e que terminou no 25 de novembro. Portanto, eu queria deixar esta palavra de justiça porque nem todos os paraquedistas estiveram sempre do lado errado. Eu posso-vos dizer, eu estava em Angola no 25 de abril, os paraquedistas durante todo o processo de 25 de abril em Angola tiveram um comportamento impecável. Queria deixar esta palavra de justiça. Muito obrigado. Agora temos ali uma pessoa que levantou o braço. Se faz favor, pode passar, peço-lhe o favor de levar o microfone a quem levantou o braço. Aquele senhor está ali. Peço desculpa, e eu sei que há mais uma pessoa. Portanto, são 3 e não temos tempo, infelizmente, para que a sessão das 4h30 possa ser aqui. Faz favor. Eu começo por perguntar ao Sr. Coronel, e o povo, Sr. Coronel? E o povo? O Sr. Coronel parece que dispensa ao povo desta coisa. Depois queria lembrar uma frase de John Kennedy. O que é que podemos fazer pelo país? Ora, o povo português, naquela altura, com um grande sonho, no 5 de outubro de 74, ao apelo do general Vasconcelos, foi trabalhar, deu um dia de salário para a nação. Portanto, o povo português respondeu, quando precisavam, o que é que o povo pode fazer? Aí está um exemplo desse período criador, do período mais luminoso da história de Portugal, porventura. Depois temos o pronunciamento de Tancos, que aí começa tudo, e estava tudo preparado, não eram os paraquedistas, começou a ir logo a ser preparado, toda esta movimentação, estavam depois à espera do pretexto para desencadear o 25 de novembro. O pronunciamento de Tancos, com todas aquelas alterações que se fizeram no Conselho da Revolução, e depois Peço os que estarem conclua. mancomunados com a CIA, o Carlo Lucy, o Galaghan do Reino Unido, tudo isso preparado, as relações internacionais. Eu não me esqueço disso, porque eu sou dessa geração, que fiz há pouco 80 anos. Tinha 30 anos, no 25 de novembro, tinha feito há pouco tempo. E, portanto, sei disso também. Também tenho memória, aliás, essas coisas estão muito enraizadas em mim. Muito obrigado. Temos a certeza que irá colaborar nas outras sessões da memória. E está aqui uma intervenção, primeiro, a terceira pessoa inscrita, e como já viram, não há mais inscrições. Então, boa tarde. Permitam-me trazer aqui para a reflexão uma análise de alguém que gostaria de estar presente. Salgueiro Maia. O que é que Salgueiro Maia disse em 14 de 12 de 1975 para uma amiga a quem enviou este cartão? É impossível descrever por carta o que foi o golpe do 25 de novembro. E é incontestável que ele já indica um reforço da direita. Face a isso, há toda a necessidade de formar uma frente socialista para combater a direita e podermos atingir a tal sociedade mais justa. Para que isto aconteça, é necessário não haver aventureirismos, pois pode voltar a acontecer outro 25 de novembro. Mas esse com muito sangue, e se for perdido, voltamos 50 anos ao fascismo.
quem não tem interesses a defender, económicos, é claro, nunca defenda a burguesia. As revoluções não surgem por acaso. Constroem-se não com gestos idealistas, mas com factos estudados e concretizados numa situação definida. Com amizade e admiração, Salgueiro Maia, em 14 de 12 de 1975. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto à professora Inácia Rezola, coordenadora-geral dos eventos, se posso dar direito de resposta às pessoas da mesa, que penso que sim. Quer responder a alguma questão? José Augusto Silva. Coronel Vasco Lourenço. Não, eu fui interpelado diretamente e faço-lhe a mesma pergunta que fiz ao meu amigo e que eu continuo a considerar muito, Vasconcelos, numa reunião que fizemos no Alfeito, onde saiu o Plano de Ação Política, mais conhecido pelo PAP. Estávamos a discutir e eu disse que, naquela altura, a palavra de ordem, que continuava a estar nas paredes, o povo está com o MFA, já se não verificava, porque a grande maioria do povo português já não estava com o MFA. E ele não concordou comigo e disse-me que o povo continuava com o MFA. E eu perguntei-lhe aquilo que lhe pergunto assim: o que é para si o povo? E depois pergunto: que percentagem de população você precisa de ter para dizer que o povo está consigo? Não sei se quer responder-me. Na altura o Vasconcelos disse-me 20%. E eu disse-lhe: pois eu, para mim, só considero que o povo está comigo se tiver 80% da população comigo. É isso. Portanto, esta coisa de falar em nome do povo é a mesma coisa que numa reunião que nós fizemos, quando foi da saída do PS e depois do PPD, do quarto governo provisório, o Conselho da Revolução fez uma reunião com o Partido Comunista, com uma delegação do Partido Comunista e outra reunião com uma delegação do PS. A certa altura, o debate com o Partido Comunista terminou quando o Álvaro Cunhal declarou que um voto em Trás-os-Montes tinha que ser ponderado porque tinha que valer menos do que um voto no Alentejo. Isto é, portanto, é como a teoria da terra queimada. Falou-se aqui no Pereira de Moura. Era a teoria da terra queimada. Eu lembro de uma reunião no Conselho da Revolução onde nós estamos a analisar uma greve de uma empresa que tinha acabado de ser nacionalizada e o primeiro-ministro Vasconcelos defendeu que os trabalhadores tinham razão para fazer greve. E o que eu lhe perguntei foi: quem é que nomeia a administração dessa empresa que acabou de ser nacionalizada? Não é o governo? Então deu instruções à administração para fazer a vontade aos trabalhadores e eles não precisam de fazer greve. Se a administração que é nacionalizada, nomeada pelo governo, e você está a dizer que os trabalhadores têm razão, dê orientações à administração para fazer o que os trabalhadores querem. E eu vi que o problema é que tinha que passar para a terra queimada, destruir tudo para depois de reconstruir. Portanto, o processo revolucionário foi muito complicado e o senhor deve ter andado no meio dele também, mas não faça afirmações, por favor, que não tem razão de ser. Muito obrigado. Pergunto aqui a mais algum dos dois se considera diretamente interpelado. Fui eu que falei do Pereira de Moura e tudo aquilo que tu relataste em termos de conversações que tiveste, vale o que vale. Desculpa, Vasco. O nosso amigo do Partido Comunista falou de esquerdistas, mas eu depois lá fora pergunto-lhe quem eram os esquerdistas. Porque o PCP e o PRP andaram na mesma manifestação dos 100 mil. Desculpe, Isabel, foste diretamente interpelada? Queres responder à interpelação direta? Senhor Almirante Martins Guerreiro, foi diretamente interpelado? Pronto, então muito obrigado a todos. Verá... Não, eu já tinha começado por dar a palavra ao José Augusto Esteves. Já tinha começado por dar a palavra e disse-me que não queria. Pronto, estava-me a dizer que era primeiro. Pronto, então se me estava a dizer que era primeiro para o Coronel Vasco Lourenço, dou-lhe a palavra.
Não, é só para dizer e confirmar que o Sr. Coronel Vasco Lourenço não disse que não era o Raimundo que tinha, afinal de contas, tomado aquela posição em relação... mas não falou nisso. Luís Pessoa. Sr. Coronel, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Vai dizer que o Luís Pessoa não era recomendável. Vocês no PCP, quando alguém está no PCP, só tem virtudes. Quando sai de lá, passa só a ter defeitos. É aquilo que se passa com vocês no PCP. E, portanto, com o Luís Pessoa é a mesma coisa. Tudo aquilo que o Luís Pessoa me disse, eu confirmei-o depois pessoalmente. Está bem? Eu aprecio imenso o espírito democrático do José Augusto Esteves, que está permanentemente a dar a palavra a outra pessoa, mas, que é o Sr. Coronel Vasco Lourenço, que eu muito admiro, mas eu peço que não entrem em diálogo sob pena de comprometerem todas as outras sessões, porque esta se arrasta. Peço, portanto, que com a sua disciplina conclua o raciocínio. 2 minutos. É fraca. Eu sei qual é o relatório. É um relatório que tem na margem a dizer que Carlos Carvalhas telefonou para o Luís Pessoa a dizer para se entregar em Belém, o que é falso. Esse relatório não vale nada. Zero. Depois, também questiono que Álvaro Cunhal alguma vez tenha dito que o voto de Trás-os-Montes vale menos que o Alentejo. Como é que poderia... Eu não lhe admito que isso no Conselho da Revolução. Como é que podia Álvaro Cunhal dizer uma coisa dessas? Porque isso era impossível de concretizar. O que disse Álvaro Cunhal foi o seguinte: metade do país, eu sei do que falo, Pombal, Leiria, todo o norte do distrito de Leiria, inclusive centros como o Peniche, em que a Bufarda, várias populações ali à volta, Óbidos, Bombarral, nós não tínhamos condições para fazer eleições. Nós estávamos completamente coartados da ação política. Tinham-nos assaltado os centros de trabalho todos. Fizeram uma campanha brutal em que nós não tínhamos qualquer ação. Se o Álvaro Cunhal disse isso, foi nesse sentido, não noutro, porque era impossível conseguir, digamos, garantir votos diferentes, de regiões diferentes. Tenham paciência, mas isso não pode ser. Eu sei perfeitamente que isto é a vida de todas as pessoas que estão aqui na frente. E, portanto, se houve uma alegria de que falámos, também existe as esperanças, os desânimos, as tristezas e, ao mesmo tempo, a visão que cada um teve e que cada um sente necessidade de transmitir. Eu sei, é verdade, para nós é importante ouvir, mas temos que continuar a sessão. Portanto, cabe-me a ingrata tarefa de interromper o vivido desta sessão.